Boa noite, bem-vindos. Hoje a gente está com a Masterclass Reduzindo os Riscos no Kettlebell Training. A ideia aqui é quando e como progredir cada aluno, eliminando completamente o achismo na progressão dos exercícios dos seus alunos. A ideia é a seguinte: eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando seu aluno diz que ele tem dor nas costas durante o swing, você realmente sabe identificar se é um problema de mobilidade, de estabilidade ou de técnica? Se vocês quiserem escrever isso ali no chat para mim, eu vou acompanhando o que vocês estão falando, só estou abrindo o chat. Tá, então a ideia, o aluno reclamou, vocês sabem o porquê que ele está realmente, da onde que é a origem desse problema do seu aluno ou não? O problema é que lá em 2008, eu também não sabia. E eu quase perdi um aluno que era, tipo, um ator famoso por causa de esse tipo de coisa. Eu não sabia dizer qual era o tipo de problema que estava gerando a dor nas costas do cara. E você sabe como montar treino de kettlebell. Porque sabendo que você sabe musculação, se você olhar para o jeito que a gente treina kettlebell, muita gente fica com dúvidas sobre como montar um treino usando kettlebell training. E como que a gente contabiliza os movimentos integrados, os movimentos balísticos, os movimentos tridimensionais num programa de treino, principalmente quando a gente está pensando naquele modelinho tradicional da musculação de 3 de 15, de 4 de 8, onde o objetivo é tentar ter o resultado fisiológico que a gente sabe, que é RML, né, resistência muscular localizada, hipertrofia, perda de peso, a gente quer aumentar o IPOC do cara, fazer o HIIT. Mas, muitas vezes, a natureza do treino de kettlebell faz com que as pessoas não tenham certeza absoluta de como montar um treino de kettlebell. E quantos cursos de biomecânica, de personal, de musculação você já fez para que você conseguisse ser diferenciado lá dentro da sala de musculação? A gente fez muito curso digital durante a pandemia e acho que todo mundo fez um pouco disso. A gente participou de congresso com os melhores especialistas do Brasil. A gente segue o Paulo Musi, o Carriani, agora o Bitelo, levantando todo o peso do mundo, com a esperança de fazer a diferença na sala de musculação. Mas e aí? Funcionou? Você já se tornou a referência que você merece ser e é valorizado como você deveria ser valorizado? A questão, galera, é que tem uma verdade cruel nisso aí, que não é nada da nossa culpa. Porque o sistema tradicional de ensino e treinamento da musculação, e até de kettlebell, ele tem uma falha fundamental que ninguém está falando sobre ela. Que é uma falha que eu só descobri depois que eu integrei os princípios do FMS com treinamento de kettlebell. E o aprendizado real de um modelo desse tipo, ele só se concretiza quando tem uma mudança no comportamento do treinador. E agora, a minha questão para vocês, treinadores, é o seguinte: baseando que eu faz 20 anos que eu ensino treinadores e uma das coisas que, tipo, quebra o meu coração é quando eu ensino coisa muito boa e a galera tá aqui, aprende, gosta, mas a galera não aplica as coisas que eles aprendem. Então, o que eu preciso que vocês escrevam no chat para mim, se você vai realmente aplicar o que eu vou mostrar aqui hoje para você realmente tentar transformar a sua carreira de personal. Ou se vai ser apenas mais um que consome conteúdo online, curso que só vai acumular mais conhecimento que não é aplicado, que aconteceu muito na pandemia, né? E que não resulta em resultado real, como que é o resultado que eu quero que mude para vocês, que é aumento na sua hora-aula, você ter mais cliente, criar novas oportunidades de criar dinheiro novo, novas fontes de rendas usando essa metodologia, criar workshop, criar outros modelos de aula, criar grupo de treino, usar isso de uma maneira que otimize a sua carreira. Porque eu acho que a grande dor que a gente tem
ah, na nossa, nessa possibilidade do digital de ter acesso a tanta informação, e principalmente com o AI agora, é a gente ter acesso e a gente não utilizar essa informação, tá? Então isso só vai funcionar se você aplicar. Se eu compartilhar isso com você, eu quero que você pelo menos prometa que vai aplicar nos seus treinos. E daí nos treinos dos seus clientes também. Beleza? Mas uma coisa que sempre vinha para mim era essa pergunta, né? Mas vale a pena investir em avaliação do movimento? A galera sempre teve aquela dúvida de falar assim, pô, mas para que serve essa avaliação do movimento se é impossível você prevenir lesão ou você diminuir a incidência de lesão? Então, vale a pena investir em avaliação? Isso vai fazer meu cliente ter mais músculo? Isso vai fazer minha cliente emagrecer mais rápido? Investir em avaliação no movimento ou não? Eu acredito que cada minuto que você investe em aprender a avaliar corretamente seu aluno, economiza 10 horas tentando recuperá-lo de uma lesão. E isso eu aprendi da maneira mais chata, né? A maneira mais difícil que, quando eu me preparei para a primeira certificação com o Pavel, há 17 anos atrás, que eu era esse jovem, eu tinha que passar no teste do snatch, né? Que eu tinha que fazer 100 snatches em 5 minutos com 24 quilos. E eu sempre fui magrelo, alto, e 24 ele é pesado quando você tem que fazer tantos snatch. E eu comecei a treinar muito snatch, mas eu não tinha noção que eu também era hipermóvel. E eu desenvolvi uma lesão grave no ombro, que quando eu fui me preparar sem ter esse know-how, né, eu fiz porque eu comprei o DVD e o livro dele e eu aprendi assistindo vídeo antes de fazer os cursos, né, eu aprendi assistindo vídeo na televisão. E fez com que eu arrebentasse meu ombro, porque eu não tinha estabilidade suficiente para estar fazendo tanto snatch com tanto peso sem ter a estabilidade necessária. Então, aprender a investir em avaliação, ele também vai ser um preditor se você está pronto para estar fazendo qualquer parte da preparação, do treino, da intensidade, da carga, para o objetivo que você tiver, mas aquilo te dá informação suficiente para você não cometer erros como esse que eu cometi. E daí você, se tudo tiver no lugar certo, você tem uma estrada aberta para você estar treinando o mais forte possível atrás do objetivo que você tem, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com kettlebell e eu sonhava em impactar os profissionais que trabalhavam na academia, em academia comigo, o meu objetivo era simplesmente estar compartilhando a informação com os caras, né? E só que hoje, depois de transformar a carreira de mais de 1.700 treinadores, eu percebo que a gente não criou apenas um método, mas a gente criou um legado que está mudando a forma como o treinamento funcional é feito, né? Então, eu saí de Jundiaí, eu fui para Nova York, e eu fui de Nova York para Lisboa, e fui em academia pequena, grandes academias, tenho o meu estúdio agora. Só que uma coisa permanece constante. Os profissionais, eles precisam de um sistema confiável. E daí foi essa necessidade que fez com que eu passasse a minha carreira tentando moldar um modelo que funcionasse para criar algo que realmente fosse revolucionário para os treinadores terem mais certeza em relação ao que eles fazem. Tá? Então, por que que você deveria me ouvir? Quando eu saí do Brasil lá, 24 anos atrás, o objetivo era estar evoluindo como ser um treinador melhor, mas eu descobri que o que eu gosto mesmo é treinar treinadores, é trazer meu conhecimento de volta. Essa é a minha paixão, é ensinar. Mais do que treinar pessoas, eu gosto de educar pessoas, eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas. E eu não tinha grana, eu dediquei toda a minha grana para fazer todos os cursos que eu podia, e eu também não sabia naquela época que eu tinha déficit de atenção braba. Então eu ficava insistindo em aprender mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, porque eu tinha uma insegurança muito grande em ser julgado por não, eu achava que eu não era capaz de fazer as coisas, eu tinha uma autoestima muito baixa. Então eu ficava tentando aprender coisa, aprender coisa, aprender coisa, e quando eu levava para o Brasil, aquilo me fazia muito bem. Eu conseguia me sentir válido, eu conseguia me sentir que eu tinha um papel. E fazendo e trazendo isso de volta,
E fazendo isso lá nos Estados Unidos, né, enquanto eu voltava, eu acabei me tornando treinador de atletas, atores, golfistas em Nova York, e eu me especializava para ensinar os treinadores do Brasil. E eu me especializei em golfe com o Paul Check, com a intenção de prolongar a minha carreira e poder trabalhar ao envelhecer como treinador. Porque eu pensava que o mercado que gosta de competir e que pode contratar treinadores especializados, se eu fosse mais velho, trabalhando com pessoas mais velhas do golfe, eu falava, pô, eu posso continuar trabalhando durante muito tempo. Eu virei especialista de força e condicionamento, né? Fiquei amigo do Michael Boyle, do Charlie, do Dom. Eu fiz um mestrado em prevenção de lesões, eu me especializei em avaliação do movimento. E quando eu associei todo esse conhecimento em treinamento de kettlebell, minha única intenção era educar as pessoas sobre como dominar essa ferramenta com o máximo de segurança, com o intuito de prevenir lesão. Acho que o meu mestrado me ensinou muito isso, né? Da ideia de prevenir realmente as lesões. E quando eu fui contratado para trabalhar nesse centro de golfe, fisioterapia mais avançado de Nova York, onde eu fiquei lá por 13 anos, e eu era o braço direito do dono, então tudo passava por mim, foi ali que eu confirmei que eu estava no caminho certo, que era entender que os fisioterapeutas que trabalhavam com mais alto nível atlético nos Estados Unidos, eles usavam esse modelo de avaliação e eles utilizavam o kettlebell como base do seu trabalho. E ali que eu tive certeza que trabalhar com uma ferramenta que faz com que você tenha o desenvolvimento de performance, né? Força, hipertrofia, potência, reabilitação. Só que com todas as precauções que você tem que ter da fisioterapia, era uma fórmula muito boa para você trabalhar com qualquer tipo de mercado, porque a visão que você tinha da pessoa era sempre a mesma. A pessoa tinha que conquistar o direito de fazer as coisas que ela queria fazer. E você era o caminho que ela tinha para como galgar esse. Você era o caminho para a pessoa galgar o caminho certo, ou você era a ferramenta para ela galgar o caminho certo, sem que se ela se machucasse e treinasse o mais forte possível. Ah, e quando eu integrei os princípios do FMS com o Kettlebell, eu descobri que tinha um padrão chocante, que havia uma sequência específica de avaliação que quando essa sequência era seguida, praticamente eliminava os riscos de lesões de repetição sobre articulações que não estavam preparados. E eu sempre tinha um resultado muito bacana de não ter problema em estar treinando bem forte, que os fisioterapeutas que eu trabalhava passaram a aplicar essa metodologia com os pacientes com lesões também, para readquirirem os padrões fundamentais do movimento, melhorarem a propriocepção articular e, consequentemente, os estímulos de força durante o processo de reabilitação, da volta ao jogo e da performance, que eles usavam com os atletas profissionais da NBA, né, do basquete, da MLB, do beisebol, do PGA, que é do golfe, e das outras modalidades que a gente trabalhava lá. Então, olhando que eles aplicavam os mesmos conceitos para as pessoas que tinham lesões, eles usavam o mesmo formato para as pessoas de alta performance nos Estados Unidos, isso fez com que ele desse muita confiança em relação ao que eu fazia, tendo esse embasamento desses profissionais da parte da fisioterapia. E esse tipo de sistema ele proporcionou, por exemplo, que a Thaís Pacheco olhasse para as próprias necessidades dela, de mobilidade, estabilidade e força, e hoje em dia ela aplica no seu próprio modelo de treino, combinando avaliação, mobilidade, ela usa o FRC, que é uma metodologia do André Espina, que eu passei para ela também, e ela seguiu naquela linha, porque esse cara dava os cursos lá na academia que eu trabalhava. E ela integra a melhora na mobilidade, força, com o Kettlebell Training. E hoje em dia, a Thaís, ela vive de dar curso da casa dela, ela trabalha, ela dá aula numa das maiores pós do Brasil, e ela faz, tipo, em um final de semana, quase 30 mil reais usando esse tipo de metodologia. Ou o Dieguinho Tinoco, que é um cara que era super focado no kettlebell, ele fez todos os cursos de avaliação, e hoje em dia ele está fazendo mais de 70 mil reais por mês na internet, e o trabalho dele com o kettlebell sempre foi a base do trabalho dele.
Ele está fazendo um trabalho incrível com o Rafa Miranda no digital, só que toda a base do trabalho super bom que ele faz com o cliente é todo embasado nesse tipo de maneira de olhar para o corpo da pessoa e aplicar o kettlebell como a ferramenta de mudança para ele. Ou do TJ, que é o Carneirinho, que ele foi ser meu estagiário lá em Nova York. Ele era professor de musculação, atleta de jiu-jitsu. Ele ganhava R$ 10 por hora lá em Jundiaí, da onde a gente saiu. E hoje em dia, ele continuou em Nova York, ele pegou os meus alunos. E hoje em dia, ele é um dos maiores treinadores de celebridades lá em Nova York. E basicamente, ele usa o kettlebell como fonte do trabalho dele e ele está fazendo quase US$ 35.000 por mês como personal training no presencial. Então, eu acho que ter esses exemplos para a gente é muito legal de saber que essa metodologia proporciona um caminho que é muito diferenciado do caminho que a maioria do mercado de treinadores no Brasil faz, que é o mercado de musculação tradicional, que é excelente, mas todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Então, é um modelo que funciona. O que é difícil ali é você se diferenciar dentro de um mercado onde todo mundo faz uma coisa que normalmente é determinada pelas máquinas. As máquinas que determinam o que vai ser feito, não o corpo do cliente. Então, aqui nessa aula, o meu objetivo é compartilhar com vocês esse método que transforma um personal comum numa referência de kettlebell, só que com segurança, né? Bom, galera, a ideia de combinar os princípios da fundação, os princípios fundamentais da avaliação dos padrões fundamentais da pessoa com os movimentos do kettlebell, dá para você criar um sistema que ele é de avaliação, só que ele não é só avaliação para avaliar. É uma avaliação para que você planeje a progressão que você vai fazer com a pessoa, que vai muito além de apenas uma simples execução de exercício. Como o Gray Cook fala isso, né? A gente não pode colocar fitness em cima de uma disfunção. E é por isso que, quando a gente integra uma avaliação sistemática do movimento com kettlebell, a gente consegue criar um ambiente um pouco mais seguro, onde você vai pegar os seus alunos, eles podem progredir de forma consistente, você elimina o medo que ele tem de lesão e você desenvolve os padrões de movimento cada vez mais refinados, tá? A realidade é que a maioria dos treinadores, eles ainda estão presos ao modelo tradicional de avaliação postural estática, que ela não considera um dos princípios mais importantes do movimento humano, que é a capacidade de se mover ou de ter características em relação à mobilidade, estabilidade e capacidade de se mover nos três planos de movimento. Um, e a gente tem que ter essa capacidade de avaliar, de corrigir e de progredir esses padrões fundamentais, para que daí a gente coloque peso e a gente possa evoluir no condicionamento desse cara. E quando eu falo condicionamento, quando eu falo fitness, é o condicionamento ou o fitness que você está buscando. Então, vamos dizer que para um cara que é um fisiculturista, o fitness dele é ficar com o músculo maior possível, tá? Então, quando eu falo fitness, eu não estou falando de aula de ginástica. Eu estou falando o tipo de resultado que essa pessoa está buscando. E quando você entende que mais de 70% das lesões acontecem não por falta de força, mas por disfunção nos padrões básicos do movimento, você percebe que a gente precisa de um sistema que integre avaliação científica com uma progressão segura. E é isso que a gente acredita, que um método sistemático que permite que você saiba exatamente o que avaliar, quando progredir e como adaptar para cada aluno individualmente. Beleza? Então, a gente desenvolveu um sistema que é estruturado em três camadas. A primeira camada, que é uma avaliação tridimensional, e eu jogo o termo tridimensional aqui um pouco solto, porque não é uma avaliação do Gary Gray, do Matrix. A ideia é um sistema onde a gente olhe para tudo isso, tá? Então, essa avaliação que a gente olha tem o conceito que é do Gary Cook, do Gary Gray, e principalmente, para mim, uma das mentes mais brilhantes que a gente tem na educação física brasileira, que é o Santi, tá? Do Santiago McCarthy. Basicamente, a gente faz uma análise abrangente, né? Uma análise grande da cadeia cinética nos três planos de movimento,
Então, entender o matrix, entender a extensão, flexão do corpo de forma unilateral, entender adução e abdução na transição de um lado para o outro, na flexão lateral, e entender rotação nos três planos de movimento com extensão e flexão associada com rotação interna e externa de braços e pernas. A gente tem que entender isso, então essa análise da cadeia cinética tem que olhar para todos esses pontos. A gente tem que identificar os bloqueios e as áreas de dor da pessoa, e na presença de dor, a gente não coloca fitness na presença de dor, mas não significa que a pessoa tem dor, a gente não coloca fitness na pessoa. Não, a gente não coloca fitness no ponto de dor da pessoa. Tá? Então a gente tem que identificar esses bloqueios, a gente tem que identificar essas áreas de dor. A gente tem que fazer a avaliação que seja independente de um lado para o outro. Tá? Então a gente tem que olhar de uma maneira o que acontece de um lado do corpo em relação ao que acontece do outro lado do corpo. E a gente tem que fazer uma triagem das habilidades motoras básicas em todas as direções. Então, a questão aqui vai envolver o corpo do cara, os problemas do cara, as diferenças de um lado e do outro, e se a pessoa tem habilidade motora para fazer aquilo que a gente quer que a pessoa faça. Tudo isso tem que ser olhado. Na camada 2, a gente vai focar um pouquinho mais na linha que o Gray Cook e o Michael Boyle desenvolveram junto quando eles fizeram a ideia da articulação por articulação. Então, nesse conceito, né, que sempre foi muito a base do meu trabalho, quando eu fiz o meu mentorship do Athletes Performance, que era o cara que cresceu com o Boyle, né, que era o Mark Verstegen, isso foi lá em 2006, 2007. Eles usavam esse conceito lá já. Então, a ideia de fazer um mapeamento das articulações adjacentes, ou seja, normalmente uma lesão, ela ou onde você tem uma dor ou você tem uma lesão que não é uma lesão de impacto assim, você nunca vai olhar para a lesão depois que a lesão já está presente. Você vai sempre olhar para as articulações adjacentes, ou acima dela ou abaixo dela. Então, você tem que olhar o que está acontecendo, não só nela, mas acima e abaixo. Então, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar a identificação da origem real dos problemas. Porque a dor, ela não acontece na origem do problema. A dor normalmente é a consequência de outros problemas. Então, a gente tem que descobrir da onde está saindo o problema. E às vezes o problema, o ponto de início do problema, não tem dor. Pode ser um padrão ruim, pode ser alguma defasagem de movimentos funcionais na época do desenvolvimento motor da criança. A gente usa muito a ideia do DNS, né, que é o Dynamic Neuromuscular Stabilization, do Pavel Kolar, que é a ideia de se a criança não passou pelas fases do desenvolvimento locomotor nos primeiros 18 meses da vida dela, ela vai pagar um preço lá na frente. Então, às vezes, a origem não é necessariamente um problema que existe um problema de lesão, mas aquilo acarreta numa lesão lá na frente, mas você precisa corrigir o padrão para melhorar a lesão, porque é um padrão que não foi estimulado na maneira certa. Acho que o exemplo mais comum é que muitos senhores, acho que uma geração acima da gente, pessoas de 60, 70 anos, muita gente tem problema nas costas porque quando eles eram pequenos, então há 60, 70 anos atrás, foi mais ou menos a época que as mulheres passaram a ter um papel na força de trabalho e começaram a sair de casa. Então, muitas crianças passaram muito mais tempo dentro de andadores quando eles eram bebês, ao invés de engatinharem. Então, muitas crianças pularam fases do engatinhar, que é o movimento locomotor mais importante que a gente tem, e isso acarretava em problemas porque não desenvolveu as cadeias cinéticas cruzadas da maneira adequada. Então, foi um problema na fase de desenvolvimento motor, e isso está causando um problema de dor nas costas agora na pessoa com 60, 70 anos, tá? Então, é olhar para isso dessa maneira. A gente faz análise de mobilidades em contraste com estabilidade, então a gente quer saber qual que é a relação de mobilidade e estabilidade que a pessoa apresenta,
e a gente vai colocar um protocolo de correção específico para a pessoa. Então, a gente usa muito técnica de PNF, a gente gosta muito do kettlebell, porque o kettlebell paradinho, ele está sempre criando uma ação que você tem que corrigir sem movimento a ação do seu corpo pelo fato do centro de gravidade do kettlebell não ser no centro das suas mãos. Então, você tem que ter um desenvolvimento muito melhor da estabilidade que você tem nos três planos de movimento, principalmente dos seus ombros, porque o kettlebell está exigindo disso o tempo todo. Então, o uso do kettlebell como protocolo de correção, ele proporciona que a pessoa sempre tenha que estar oferecendo para você a qualidade mais precisa do movimento, porque um pouquinho fora do que é o eixo que a gente precisa estar, aquilo vai acusar de uma maneira muito mais acentuada, tanto para o treinador observando, quanto para a pessoa. E a pessoa só tem uma coisa a fazer, é corrigir o mais rápido possível. Porque se ela não corrigir na hora, ela perde muito o movimento. Só que proprioceptivamente para a pessoa, fica muito evidente o que precisa ser corrigido, porque o centro de gravidade está sempre fora do centro da mão. Então, você não tem a chance de sair do lugar certo. Ele não permite que você saia. Se você sair na hora, você já tem que voltar. E a camada 3 é quando a gente realmente integra com o kettlebell, tá? Então, a gente corrige, a gente faz a integração com o kettlebell para corrigir, fixar os padrões, e daí é para você brilhar, possibilitando qualquer resultado possível que o cliente veio buscar, que pode ser o estético, se ele quer emagrecer, se ele quer ganhar músculo, ou se é passando pelo corretivo, ou se ele quer performance. A grande questão aí é você entender que a gente vai adaptar os exercícios para atender as necessidades da pessoa, tá? Então, muitas vezes, vamos dizer que a pessoa tem um ombro muito ruim, com uma mobilidade horrível. Tem muita estabilidade, tem muita rigidez, o outro tem muita mobilidade. Então, a gente sabe que a pessoa, você não vai poder sobrecarregar o ombro dessa pessoa, mas ela quer emagrecer. Beleza, a gente elimina o trabalho de fitness da região do ombro. O trabalho na região de ombro vai ser um trabalho corretivo, vai ser dar mais movimento aonde não tem movimento e dar mais estabilidade aonde não tem estabilidade. Só que isso permite que você tire fitness das outras partes do corpo, porque você consegue ter essa noção em relação, bom, a pessoa veio buscar, vamos dizer, emagrecimento. Eu não posso fazer coisas acima da cabeça. Não significa que eu não possa fazer emagrecimento. Eu só tenho que ter o como adaptar os exercícios adequados para regiões que você não pode sobrecarregar com fitness, com resistência, hipertrofia, sobrecarga alta, potência. Porém, o resto do corpo está funcionando para a gente tirar isso dela, porque a fisiologia não precisa ser feita localizada. A fisiologia é generalizada. Só que você tem que ter condição de tomar essas decisões, tá? Então, a progressão vai ser baseada nas valências, então a gente avança com base nas habilidades específicas da pessoa, mas as progressões ainda estão respeitando os princípios do treinamento esportivo. E quando a pessoa já tem condição de fazer o que ela quiser, a dosagem ainda vai ser personalizada de acordo com a ciência do treinamento esportivo. Então, a gente vai adaptar a intensidade com base no nível técnico da pessoa e no nível de experiência de treinamento, de quanto que a musculatura, os tendões, os ligamentos da pessoa conseguem lidar. Mas o resultado mais surpreendente disso aí é que transforma a confiança dos treinadores. E isso, para mim, é o que sempre fez mais a diferença quando você tem uma técnica dessa e você está na academia. Porque e eu não sei quem de vocês, eu não estou vendo todo mundo, mas das pessoas que eu estou vendo, eu sei que quem está aqui na minha vida faz tempo, o PH, que a gente se conhece há muito tempo, o Rafa, eu não sei, a Feira Cícero, ela não está mais aparecendo aqui para mim, eu sei que ela estava aí. Uh, Quando você começa a treinar com kettlebell nas academias e ninguém mais faz a metodologia que você faz, aquilo dá uma confiança muito grande quando você sabe o que você está fazendo. Por outro lado,
Quando você tenta fazer kettlebell e você não tem nenhuma certeza do como montar treino, o que evitar, o como fazer a regressão e a progressão, aquilo faz com que você sempre fique questionando: ai, será que alguém está julgando o que eu estou fazendo? Ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ai, será que alguém vai saber um pouquinho mais do que eu, que vai descobrir que eu sou impostor? Que educador físico a gente tem também, né? A síndrome do impostor, muitas vezes, e a gente fica naquela dúvida: se eu não tenho certeza das decisões que eu tomo, putz, será que eu devo fazer? E isso aconteceu muito na minha vida, porque eu via quando alguém que estava tentando fazer kettlebell e daí descobre que o treinador que fez o curso tal entra na academia, as pessoas param de fazer coisa de kettlebell. Porque ninguém quer ser julgado quando tem alguém que sabe um pouco mais que ele em relação a algo que ele não sabe. Então, você ter essa confiança de fazer as coisas de kettlebell e você saber exatamente quando progredir, como adaptar exercício com segurança, qual sequência ideal de progressão e, principalmente, saber o que evitar. Porque talvez você não saiba qual que é o melhor exercício para conquistar tal coisa. Talvez você não tenha essa certeza. Mas isso não faz tanta diferença como qual exercício que vai machucar a pessoa que eu tenho que evitar a qualquer custo. Isso garante que você faz com que a pessoa continue treinando. Talvez você não saiba qual que é o melhor do mundo, mas não existe exercício melhor do mundo que não pode ser substituído por um que é um pouco menos bom, que vai dar o resultado fisiológico que a pessoa quer. A questão é, se você não machucar o aluno e ele voltar, ele vai ter resultado. Tempo é o senhor da razão no treinamento. Então, se você sabe causar estímulo e a pessoa volta, a pessoa não machuca, essa pessoa vai ter resultado. Então, a grande coisa no treinamento é como que você faz com que a pessoa continue voltando sem se machucar, e daí você aplica o que você sabe de treino em qualquer metodologia que você tem, que essa pessoa vai ter resultado. Beleza? Então, a gente usa 3 princípios de progressão. Então, a gente tem que ter desenvolvimento da habilidade motora, essa progressão por competência em relação a você já ganhou o direito de fazer aquelas coisas ou não. E daí você tem a especificidade individual de cada pessoa. Ela pode fazer as coisas, ela consegue fazer as coisas, ela tem tempo de treino suficiente para fazer as coisas que você gostaria que ela fizesse. Você tem que considerar esses pontos todos. Então, quando a gente fala no desenvolvimento da habilidade motora, a gente não está falando apenas de exercícios. A gente está falando de um sistema completo que integra mente e corpo. Tá? Então, quando a gente pensa em habilidade motora, dentro daquele contexto que eu falei ali atrás, a gente precisa avisar o nosso sistema nervoso que é seguro dele se mover. Então, se o corpo sente que você não tem estabilidade suficiente, ou você tem uma lesãozinha, o seu cérebro, ele quer proteger aquela articulação. Então, talvez ela limite o movimento que ela te dá, porque ela identifica que tem alguma coisa que pode estar errada, certo? Se você não estimula a sua articulação para mover, o seu corpo vai começar a falar assim, viu, ô amigão, já que você não está levantando o braço em cima da cabeça, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Eu vou começar a restringir ainda mais a sua capacidade de se mover. Eu vou criar rigidez. Eu vou diminuir a mobilidade daquela sua articulação que você não está usando. A origem disso pode ser uma lesão. A origem disso pode ser simplesmente o fato de você não usar a articulação. Então, quando a gente fala muito do lance de envelhecimento, a gente sempre pensa no contexto de se você, em inglês a gente fala, if you don't use it, you lose it. Muitas vezes a gente acha que a gente perde o nosso condicionamento físico porque a gente envelhece. Não, a gente perde porque a gente parou de fazer o condicionamento físico, a gente parou de se mover, a gente parou de estimular, a gente parou de desafiar. A gente perde condicionamento físico quando a gente para de estimular o condicionamento físico do corpo. Quando a gente pensa, então, de ter essa conexão entre o corpo e a mente, a gente tem que ter uma aprendizagem emocional que é muito fundamental.
E o kettlebell é a ferramenta perfeita para ter essa aprendizagem emocional. E o que eu quero dizer com isso? Que quando o seu aluno ele entende e ele sente que ele está seguro, o corpo dele naturalmente ele vai permitir uma amplitude maior de movimento, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre teve uma coisa de, quando a gente fala de sistema nervoso central autônomo, a gente sempre falou sobre o parasimpático e simpático. Então, o simpático é quando é o fight or flight, né? O lutar ou correr, é o que faz o estresse, é a resposta ao estresse. E a gente sempre falou que quando acontece isso, a pupila dilata, a boca saliva, a gente fica arrepia, né? Aquele instinto animal. Só que tem uma coisa que acontece na presença desse componente emocional, tanto do fight or flight quanto do rest and digest, né? Que é o descansar e digerir, que seria o lado oposto, é o parasimpático. Esses dois lados da equação eles apresentam uma resposta mecânica do corpo. Tá? Então, no lutar ou correr, você expande as costelas, você cresce, você muda o posicionamento da sua coluna, dos seus ombros, da sua pelve, você tem uma anteriorização da pelve para facilitar o correr, né? Então, isso tudo que seja em micro movimentações, isso ocorre. E você entender que reverter esse momento emocional da pessoa também ajuda a reposicionar o corpo, e isso vai te dar condições melhores de criar uma amplitude de movimento maior, diminuir uma dor nas costas, proporcionar com que você coloque a costela e o quadril na posição adequada e o músculo contrai melhor, porque ele atinge aquele length tension relationship, que é a relação entre comprimento e tensão do músculo, que se o músculo estiver muito alongado, ele não tem a capacidade de contrair o mais forte possível. E se ele estiver muito encurtado, é a mesma coisa, ele também não tem o ideal da força que ele pode gerar. Mas existe essa extensão ideal do músculo, que não é nem tão pouco, nem tão, não, nem muito, onde ele naturalmente contrai, porque é onde tudo tem que estar estabilizado e empilhado da maneira correta no nosso corpo. E, e é aí que a magia acontece. Quando a gente integra movimento complexo de forma progressiva, respeitando essa conexão de mente e corpo, né? A gente cria um ambiente onde o sistema nervoso central permite que novos padrões e movimentos eles sejam não apenas aprendidos, mas verdadeiramente incorporados, independente da idade do seu aluno. Tá? Então, a maneira como você fala, a maneira como você desafia o aluno, a maneira como ele se diverte na aprendizagem, porque sob estresse, e isso é uma das críticas que eu tenho do CrossFit, é que o desenvolvimento da aprendizagem não acontece num ambiente que é muito ácido. Então, se você está sempre treinando forte, 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 o seu sangue se torna muito ácido pela intensidade do treino. E a aprendizagem não acontece nesse ambiente. Agora, se você cria um ambiente divertido para a pessoa aprender, e eu faço isso através dos comandos externos que eu uso, eu sempre falo besteira, eu sempre falo se o cliente dá risada. Para quem já trabalhou comigo, o Rafa está aqui que eu estou vendo, a Cel a gente trabalhou na pós, mas eu não sei se ela pegou muito as piadas que eu fazia na pós, porque eu tento ser um pouco mais sério lá, Cel. Mas o que acontecia é que nas minhas aulas eu tento deixar o clima tão leve, falo tanta besteira até as pessoas rirem. E aí eu sei que ela não vai esquecer mais aquilo que eu ensinei. Então, comando externo, eu sempre falo assim, Cel, você que está aqui em Portugal talvez não seja tão engraçado, mas todo mundo no Brasil é a mesma coisa, todo mundo acha graça isso. Mas o termo técnico para glúteo, lá aqui em Portugal, é rabo, né? Então, o que eu falo sempre na aula é que eu preciso que o cara trave o glúteo no topo do swing, eu falo, aperta uma moeda no meio do rabo. E a pessoa imagina aquilo, ela acha graça, ela dá risada, ela acha que é uma gracinha que eu estou fazendo. Quando ela aprende dando risada, toda vez que eu precisar que ela contraia melhor o glúteo no topo do swing, eu falo assim, ó, não esquece da moeda. A pessoa sorri
e faz o que eu preciso que ela faça. Ela desenvolveu o processo de aprendizagem através de estar rindo de uma coisa que eu falei para ela a primeira vez. Era uma brincadeira, só que tudo eu falo nesse contexto. Então, eu não vou falar, faça uma depressão da sua escápula. Eu vou sempre falar, coloca a asa no bolso da calça. Ou coloca o seu cotovelo no bolso lateral da, põe a asa no bolso de trás da calça. Ou eu preciso eu preciso de um encaixe do ombro, eu preciso que ele faça uma depressão da escápula para ativar a grande dorsal. Eu falo, coloca o cotovelo no bolso lateral da calça. Ou rasga o peito e tira o coração do peito. Eu preciso que a pessoa ative trapézio medial inferior para criar uma extensão torácica. O seu ombro é veneno para sua orelha. Não deixa ele chegar perto da orelha, hein? A pessoa já entendeu que eu preciso, ele está usando muito trapézio. Eu não vou falar, não use trapézio. É aquela coisa, né? Olha só, não pense no elefante branco, pelo amor de Deus, não vai pensar no elefante branco. Você vai pensar no elefante branco, né? Então, tipo, se eu falo para a pessoa não usar o músculo, me referindo ao músculo, a pessoa acaba pensando naquele músculo, né? E o corpo automaticamente ele responde aquilo. Tá? Então, tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento das habilidades. E quando a gente pensa em alcançar competência em movimento, essa progressão por competência é o que separa um sistema científico de um chute educado, né? Então, diferente de modalidade onde o peso na barra é o que conta, a gente não acredita que a gente pode simplesmente adicionar carga sobre uma disfunção. Por isso que a gente começa avaliando algo que a maioria dos profissionais ignora, que é a capacidade de desaceleração, porque é ali que a maioria das lesões acontece, e o kettlebell é só capacidade de desaceleração nos balísticos, né? Tudo que a gente está fazendo é a capacidade de usar o corpo inteiro para desacelerar, para desacelerar. Não de forma excêntrica, mas de forma. A negativa é acelerar. A gente acelera a desaceleração e treina o corpo para lidar com isso. Depois disso, a gente prepara os clientes para dominar os movimentos fundamentais, os padrões fundamentais do movimento, e daí a gente poder progredir aquilo com segurança. E aqui que está a chave, né? A evolução, ela não é baseada em tempo e repetição. O lance não é tá fazendo 4 de 10, 4 de 10, 4 de 10, mas sim se a pessoa tem um padrão de movimento claramente demonstrado e a partir do momento que ela falhou na qualidade, a pessoa encerrou o que ela podia me oferecer naquele momento. Então, o determinante é sempre qualidade. A gente tem uma meta de volume baseado na fisiologia de chegar num tal lugar, mas a gente para se a qualidade foi prejudicada, tá? Então, mas a gente busca competência em tudo que a gente faz. E como que a gente adapta o kettlebell para as individualidades de cada um? Então, essa especificidade individual é onde a verdadeira arte do treinamento acontece, né? Então, e galera, olha só, olha que legal que eu fiz essa esse gráfico eu fiz no AI. Eu queria usar a analogia de um alfaiate. Eu falei, crie uma pessoa sendo medida para caber no kettlebell como se fosse um alfaiate. Olha como ficou essa imagem, ficou animal, né? Eu fiquei abismado de como eles criaram, em 2 segundos, eles criaram essa imagenzinha para mim. Então, cada pessoa tem o seu nível de proteção, que é o ponto onde o sistema nervoso central decide se o movimento é seguro ou se não é seguro. É por isso que 2 alunos com a mesma idade e condição física, eles podem responder de forma completamente diferente ao mesmo tipo de exercício, né? Então, tipo, a gente tem que considerar isso sempre. Quando a gente respeita a individualidade de cada um, adaptando cada movimento às necessidades específicas do aluno e criando uma progressão baseada na capacidade real dele e não num programa pré-definido do que teria que acontecer, é que a gente realmente vê as verdadeiras transformações acontecendo. É como um alfaiate que ajusta cada detalhe do terno ao corpo do cliente, em vez de tentar forçar o cliente a se encaixar em um terno pronto. É assim que a gente gosta de olhar para como a gente encara o treinamento dos clientes. E é fundamental perceber que todo mundo quer trabalhar com um especialista, né? Não o generalista, mas o especialista.
Porque tem essa pirâmide de influência, né? E não é de ser influencer da internet. Mas a maioria, a gente começa como generalista, trabalhando com musculação, fundamental que a gente passe por esse processo, trabalhar a sala da academia, tudo isso é importante. Mas eventualmente a gente se especializa e se torna uma autoridade no seu espaço, na sua área, chegando até se tornar uma celebridade. A gente se torna uma autoridade e uma celebridade no seu universo ali, na sua academia, na sua cidade, na sua região. Porque o problema de ser generalista é que você acaba caindo numa zona morta, onde os sonhos morrem, né? Onde a gente está competindo por preço, como qualquer outro treinador ou nutricionista, né? Então, no mínimo, você quer uma especialização, você quer se posicionar suficientemente para que isso reflita nas mensagens que você tem para o mercado. Começar a construir sua marca em torno dos benefícios que se oferece, como você ter um preço mais caro, você poder fazer uma venda seletiva, ou seja, você não vai ficar implorando para as pessoas comprarem de você, você vai escolher para quem você quer vender. O seu trabalho duro, ele realmente vai se transformar num líder no seu mercado, e a demanda por algo assim é realmente muito mais interessante, né? Porque daí você vai ficar disputado no mercado que você trabalha. E eu imagino que aqui todo mundo se vê merecedor de ser reconhecido no mercado que vocês trabalham, né? Tipo, se você não está buscando realmente fazer uma diferença no seu mercado, é muito difícil você conseguir se destacar e você aparecer no mercado. Ô, Leandro, só vou falar, você vai tomar banho aí, pelo menos desliga a câmera aí, senão você vai ficar pelado na frente da cama aí, mano. Ô, louco. Então, galera, se você é generalista e tentar ajudar todo mundo, a mensagem acaba diluindo, né? Você não consegue focar no mercado só. Dificulta muito mais sua entrega de treino, é difícil de você escalar o seu negócio. Uh, e daí, eu estou trabalhando com mentoria de carreira, você vê que a galera tem uma dificuldade muito grande em crescer. Então, eu quero que vocês perguntem, né, em relação ao que vocês querem ser. Se você tiver um vazamento na sua casa, você vai chamar o encanador ou o empreiteiro geral. Se você tiver um problema de visão, você vai no optometrista ou você vai no médico da família. Se vai no avião, você quer que o capitão experiente ou um novato estejam dirigindo ali. Todo mundo a gente quer a melhor opção. E não o cara do meio, o cara medíocre. Então, os seus clientes também querem a mesma coisa. Se as pessoas não estão dispostas a pagar preços altos pelo seu serviço, talvez você não tenha clareza sobre como é que o problema que você vai resolver para elas. Então, eu não estou falando tudo isso aqui para voltar a conversa ao lance de vendas, tal, porque várias das minhas aulas falam disso. A questão é, quando você tem uma metodologia dessa que eu estou falando, é muito mais fácil você ter clareza na explicação que você faz de todas as decisões que você toma nos treinos, tá? A complexidade do treino mais legal do mundo, do Complex Movement Systems, whatever, ela só complica a maneira de você explicar isso para qualquer pessoa. E você ter uma simplicidade nesse processo faz com que você consiga atingir muito mais gente. Se você não tem um sistema assim, você pode acabar do mesmo jeito que antes. Se você não está satisfeito com essa situação que está agora, fazer a mesma coisa que antes não vai mudar nada. Então, tem muita gente que seguiu esse modelo, entenderam a força mercadológica de se integrar treino de kettlebell, em grupo principalmente, com avaliação de movimento. Por exemplo, o Skin e o Márcio, o Skin, que foi o cara que criou a Arte da Força comigo, e o Marcião, ele é aluno nosso desde lá de trás. Eles eram professor de sala e hoje em dia eles têm um estúdio que é o Flow TFI, para quem não conhece o trabalho deles. O modelo deles, eles têm uma sala de 60 metros quadrados e eles têm 160 alunos. Eles estão fazendo quase 65 mil reais por mês com 3 professores, eles dois mais um. Eles têm 9 treinos de kettlebell em grupo por dia. Todas as aulas têm 12 pessoas. Tem fila de espera em todas as aulas. Então, como que você consegue fazer isso? Quando você tem um modelo que é simples na avaliação e você sabe exatamente quais são as limitações de cada pessoa, porque você tem um processo muito simples de eliminação dos problemas.
E você não está eliminando o problema, mas você está evitando jogar peso em cima de lugares que não tem que fazer peso. Você faz outras coisas nas partes do corpo que o cara não pode fazer peso. E eu vou explicar isso para vocês logo ali. E eles ganham três vezes mais no mesmo tempo por trabalhar com tanta gente mais no mesmo tempo. Então eles vendem transformações e eles não vendem transações, tá? Então eles não ficam vendendo ações, mas eles oferecem o resultado que eles conseguem criar. E se isso não é escalável, ele não é sustentável para você ter sucesso profissional. E uma avaliação do movimento feita com o intuito de diminuir os riscos de lesão, ela pode ser muito simples, mas vocês têm que prometer que vocês vão aplicar esses conceitos na sua prática, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente fechar essa aula aqui. Então, a gente define os testes que a gente aplica em 4 categorias. Os padrões de movimento, fundamentais do movimento, que é o afundo linear, o passo sobre a barreira e o agachamento profundo. São 3 testes que integram o corpo todo. Daí a gente tem teste de estabilização de limiar alto. Então, é um esforço grande se a pessoa consegue manter a estabilização de core. Daí a gente tem testes que medem a mobilidade fundamental da pessoa, que é a elevação da perna estendida e mobilidade de ombro, e uma estabilização submáxima, que é um controle baseado no padrão fundamental da locomoção, com sobrecarga, mas sem intensidade. Então, basicamente, quando a gente olha para esses testes, a gente tem 3 caminhos que a gente pode seguir. Se a pessoa tem uma nota 1, nota 2 e nota 3. Se a pessoa tem nota 1, que é ruim pra caramba, a gente vai evitar colocar fitness nessa articulação. Então a gente evita os exercícios até que as pontuações no teste melhorem. Se a pessoa tem nota 2, ela pode fazer o exercício, mas você tem que preparar o corpo do cara de uma maneira mais intensa. Então você tem que fazer mais mobilidades, você tem que estimular mais estabilidade da pessoa e você tem certeza que as articulações adjacentes você foi lá e fez o dever de casa nas articulações acima e abaixo dela, para você checar. A mobilidade não é só naquela região que a gente está medindo agora. Acima e embaixo, você também checou mobilidade, estabilidade, acima e abaixo. E se o cara tem 3, brilha, soca a bota no cara, põe peso, faz o crossfit da vida, faz o powerlifting, faz a musculação, fica gigante, faz o HIIT, não importa. Porque o cara pode se machucar, mas não é por uma falta de condição de estar recebendo aquele tipo de fitness. Ele, pelo menos, ganhou o direito de fazer aquilo que ele queria. Tá? Então, quando a gente olha para as notas, se a pessoa tem nota 3, ela tem uma execução perfeita daquilo que a gente tentou testar na pessoa. Se ela tem nota 2, ela tem algumas compensações, que são pequenas imperfeições, que pode ser um problema, mas talvez não seja algo que não dá para mudar com as estratégias certas de aquecimento, de preparação de movimento. E se ela tem nota 1, ela tem limitações significativas. O movimento é difícil de executar ou tem limitações notáveis, e eu adiciono mais uma coisa aqui. A pessoa não consegue colocar articulação centrada da maneira correta para que a gente possa colocar peso sobre ela. Agora, se a pessoa fez isso, ela fez os testes de dor e tem presença de dor, a gente não, tipo assim, a regra geral seria, na presença de dor, você não faz nada ali e manda a pessoa para uma pessoa que lida com dor, para o médico, para o ortopedista, para o fisioterapeuta, quem é o seu contato da sua equipe, que você já deveria ter criado, que não precisa ser uma equipe que você é dono, mas quem são as pessoas que você pode mandar os clientes que têm os problemas de dor, para você criar um modelo que é consistente. Então, por exemplo, quando a gente faz o teste da elevação da perna estendida, e para quem está no grupo de WhatsApp, eu passei lá os testes para vocês verem, para que a gente possa ter essa conversa de uma maneira um pouco mais informada. Para o teste da elevação da perna estendida, se o cara tem nota 1, a gente não faz swing, a gente não faz clean, a gente não faz snatch, a gente não faz deadlift, a gente não faz windmill. Por quê? Porque o cara não tem flexão de quadril adequada. Ele não consegue levantar a perna mais do que o mínimo. Então, nada que envolve flexão de quadril, esse cara não devia fazer. Mas dá para melhorar o agachamento frontal
tem um pouco de flexão de quadril, mas é uma dominância de joelho. E ele pode fazer o get up. E o que, que dá para fazer com o cara? Você pode fazer progressão de pistol, você pode fazer press ajoelhado, você pode fazer press meio ajoelhado, você pode fazer get up, sit up, que é um exercício abdominal. Então, você pode tirar fitness do cara, mas você não vai fazer muitos dos movimentos fundamentais que envolvem flexão de quadril. O teste do agachamento profundo. Se o cara tem nota 1, tem que evitar swing, front squat, snatch, clean, press. A maioria deles, porque o cara, mão em cima da cabeça, ele não é bom, estabilização de tronco, ele não é bom, limitação de mobilidade de joelho, pode ser tornozelo, pode ser quadril, mas esses movimentos complexos e integrados, essa pessoa não está pronta para fazer. Tá, e daí amarelo e verde você está liberado para fazer a maioria das coisas que não são o que é vermelho, tá? Mais para fazer as coisas do amarelo, então afundos e figura 8 no estilo terra, você tem que melhorar o padrão antes de colocar fitness nele. Para o teste do passo sobre a barreira, que é uma perna no chão e a perninha por cima da barreirinha, então isso é a fase ah, da passada da corrida, então tem um pé no chão e outro pé fora do chão. Se é vermelho, a gente vai evitar o Turkish Get Up, mas a gente pode fazer swing, clean, snatch, terra unilateral, o front squat, windmill, tactical lunge. Tem um monte de movimentos que a gente pode fazer. E mas por que evitar o Turkish Get Up? Porque quando a gente está pensando uma base de um lado, tendo aquela estabilização e pensando na posição do corpo inteiro estendido, o Turkish Get Up, ele tem aquela ação quando tem a perna estendida e o tronco inteiro estendido, e a gente evita aquilo, a princípio, até a pessoa estar melhorando o movimento do passo sobre a barreira. Tá? Mas tem muita coisa que dá para essa pessoa estar fazendo, mesmo com essa nota vermelha no teste. O afundo linear seria a fase aonde você está aterrissando na fase do padrão locomotor. Se a pessoa não consegue, então é o afundo. Se a pessoa não consegue fazer o afundo adequado, os afundos são evitados, o get up está evitado, o windmill está evitado, mas todo o resto, o swing, o clean, terra unilateral, front squat, snatch, a gente pode melhorar. E liberado, terra suitcase, o meio get up, o press meio ajoelhado, na flexão de braço com estabilidade, então, é estabilização de core com alta intensidade. Se a pessoa não consegue fazer aquilo, vai evitar o get up, vai evitar o press, vai evitar o snatch, que é onde mais precisa de intensidade de core para manter o core estável. Mas a gente pode melhorar o movimento da pessoa para fazer swing clean, que é base bilateral, e a gente consegue controlar um pouco melhor como a gente vai estar criando essa estabilidade de core. E daí, aqui, estabilidade rotacional. Se o cara é muito ruim na estabilidade rotacional, a gente evita o snatch, o get up, o press, melhora swing clean, e o quarto get up, swing com os dois braços e armbar dá para fazer. E da mobilidade de ombro, então em cima da cabeça a pessoa não tem condição de chegar na posição adequada, então get up, barra fixa, snatch, press, tudo que é em cima da cabeça a gente evita. E basicamente todo o resto dá para a gente estar fazendo, tá? Então é pensar no que vai lá para cima da cabeça. Então a gente usa esse critério para a gente definir o que a gente tem que evitar. Essa é a parte mais importante de todas, tá? E daí, mas o que fazer com tudo isso, né? A ideia é pensar se você concorda que a gente precisa de um sistema confiável de avaliação antes da gente progredir com os exercícios. Isso realmente eu queria que você pensasse nisso, se a gente realmente precisa disso. Se faz sentido para você, primeiro estabelecer um padrão de movimento fundamental antes de você colocar mais carga no movimento. Se você percebe como é importante ter uma progressão sistemática baseada em competência, não apenas em tempo ou número de repetições. Se você consegue ver essa integração do FMS com o Kettlebell, ele pode criar um sistema mais seguro de treinamento para vocês. Entender por que a gente não pode simplesmente copiar exercício avançado sem a gente estabelecer os fundamentos, né? A gente tem que olhar para a pessoa que está fazendo. E se você gostaria de ter um sistema desse que diz exatamente quando e como progredir para
cada aluno que você vai trabalhar. Porque formando treinadores há mais de 20 anos, eu tenho total confiança que você poderia pegar o que eu já falei aqui hoje e abordar e aplicar tudo isso por conta própria. Senão você não estaria numa aula dessa e muitos de vocês estão vindo da pós. Então, vocês já estão estudando, vocês estão se preparando para fazer tudo isso. A questão é que eu posso ajudar você a implementar um sistema científico que dá exatamente o que avaliar, quando progredir, como adaptar o seu aluno, fazendo junto comigo, durante um mês inteiro, onde eu posso te acompanhar com sessões ao vivo, formação completa online, atalhos e insights que fossem ainda mais completos e profundos para obter o resultado que você quer, deseja e merece. E se eu tivesse essa opção hoje, uma oferta especial para quem está aqui na Masterclass, que já passou da hora, hein? Você não ficaria animado em participar disso aí? Por isso que eu apresento para vocês o Kettlebell Evolution, só que eu vou fazer isso de uma maneira diferente dessa vez. A gente vai se libertar do comum, alcançar novos patamares do sucesso profissional com o Kettlebell Training. Dessa vez, eu vou fazer no modelo de mentoria. Então, eu vou pegar o modelo da mentoria Express que eu estava fazendo antes, mas eu vou fazer isso com Kettlebell.